Quando a gente fala de propósito, você precisa entender o seguinte: o seu propósito, ele não é uma palavra bonita, não é um jargão de mercado, não é um sonho, não é um desejo, não é algo que simplesmente você adota para você. Isso não tem a ver com o seu propósito. O seu propósito é uma consequência, um desdobramento da sua identidade. E essa palavra também já está sendo banalizada no mercado e todo mundo acha que sabe qual que é a própria identidade, mas quando você vai ver lá no fundo, apenas repete uma identidade de outras pessoas. Então problematizamos de forma superficial o problema. Qual que é aonde que isso é relevante, tá? Primeiro, na sua vida, na sua qualidade de vida, você como pessoa, como indivíduo, você como papel social ou não, tipo, você como amigo, amiga, filho, filha, etc. Isso tem a ver com a sua qualidade de vida. Tem a ver com a performance que você tem no mundo, mas também o gosto que você tem ao ter essa performance. Porque às vezes você tem gente que performa bem, mas está infeliz. E você tem gente que performa mal e está feliz. E você tem gente que performa mal e está infeliz, que é o pior dos mundos. E você tem gente que performa bem e está feliz. Verdadeiramente, não é alegriazinha e felicidadezinha de Instagram, não. É felicidade de verdade. Como é que você sabe se a pessoa realmente está feliz ou ela está querendo fazer força para que você acredite que ela está feliz? Entende ou não? Quando você e você tem isso bem solidificado e cristalizado dentro de você, o que está fora não vai te convencer do contrário. Mas o que acontece? Você tem um monte de gente que compra outras narrativas de outras pessoas sobre quem elas realmente são. E, consequentemente, elas acabam vivendo vidas infelizes. E acabam vivendo vidas nas quais elas, de uma forma ou de outra, ligam o piloto automático. E elas acabam indo no modo tanto faz, numa certa apatia. E mesmo que elas tenham posses, elas acabam ficando viciadas apenas no preenchimento momentâneo daquelas posses. Sabe quando você recebe um pagamento, o seu salário ou uma bonificação, você tem aquela euforia e você vai comprar alguma coisa, aí você gosta quando você compra, mas aí depois você sente um vazio. Ou quando você tem um relacionamento com alguém e aí você vai lá e se relacionam de maneira íntima, fazem aquela comunhão, e aí depois do clímax, o que acontece? Dá uma sensação de vazio, uma sensação de, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, muitas vezes a pessoa até se sente um pouco com aversão daquela situação. Aí tem culpas, aí tem vergonhas, aí ela acaba se sentindo culpada pelo que fez ou pelo que deixou de fazer, por um monte de coisa. E são os dramas que você, eu, qualquer pessoa está sujeito até descobrir quem realmente é. Até viver a própria identidade, ao invés de uma identidade que venderam para você. E esse é o problema. Como é que você sabe qual identidade que venderam para você e qual realmente é a sua? O mundo, ele vai te dar algumas opções para você ter uma noção e escolher com base nessa noção que você tem. Tipicamente, o mundo te dá duas opções principais. Ou você, no sentido de identidade, ou você é adulto ou você é criança. E essas identidades principais, elas não são muito legais, porque a criança, ela não tem nenhum tipo de responsabilidade, portanto não tem nenhum tipo de poder efetivo. E o adulto, o que a propaganda fala de vida adulta é o quê? É chatice, é fazer o que você não quer, fazer o que você não gosta, pagar conta, pagar boleto e sofrer, e é isso. A criança, ela tem aquela noção de que ela pode ser inconsequente e que ela é até premiada pela inconsequência dela. Que bonitinho, é uma criança. O adulto não, ele é punido excessivamente por qualquer falta de suma responsabilidade. Mas aí você tem adultos que não estão afim de ter as responsabilidades que têm. Isso é um problema social,
Isso é um problema no mundo, na sociedade. Porque você tem alguns adultos que olham para esses adultos que não estão a fim de participar na sociedade e eles falam, eles são irresponsáveis, são mimados ou são crianças crescidas. Olha só, aí tira sarro, aí fica caçoando, zombando, ridicularizando. O cara de 99 anos que ainda mora com o papai ou com a mamãe, ha. Que cara, com adjetivos depreciativos. Agora, é sempre muito mais fácil você apontar o dedo e julgar. Agora, você entender o que a pessoa está passando, os pensamentos que ela tem, as emoções que ela sente, os sentimentos que ela tem, que ela nutre em relação ao mundo, ou os sentimentos que o mundo acabou impressionando essa pessoa, aí é mais difícil. Mas as pessoas, elas não têm muito interesse em demonstrar empatia, a menos que sejam pagas para isso. Esse é o mundo que a gente vive. Essas são as duas opções principais de identidades que você tem. Ou é adulto ou é criança. Aí você tem as subclassificações. Adolescente, que é uma criança com um pouquinho mais de regalias e por aí vai. E você tem o idoso, que é o adulto com um pouquinho mais de regalias. Então, muitas vezes você pode olhar para esse tipo de starter pack que a vida te dá e falar assim, mano, eu não acho que ser adulto significa isso que estão me colocando no pacote, por exemplo. Porque aí você vai destrinchando o pacote de ser adulto e você vê que é uma obrigatoriedade de, por exemplo, trabalhar. E às vezes você não vê propósito no trabalho. Tem casos de clientes que eu atendo que os clientes são empresários e eles têm funcionários que trabalham para eles. E eles relatam que os funcionários não estão muito afim de trabalhar e eles, do ponto de vista dos empresários, isso é muito frustrante para eles. Porque eles pagam salários, pagam encargos e tudo mais. E eles não entendem por que mesmo eles oferecendo treinamentos e desenvolvimento, os funcionários, eles não estão afim de trabalhar. Então eles fazem o mínimo. Lá nos Estados Unidos o pessoal tem um termo que fala sobre isso, que é o silent quitting, que é, em tradução livre, saída silenciosa, que é tipo assim, é uma saída emocional do contexto do trabalho. A pessoa se retira emocionalmente da situação do ambiente de trabalho e apenas está lá com o corpo. E a mente, a alma da pessoa está focada em outras situações. E aí você tem pessoas que não produzem bem, que não querem produzir bem, empresários que estão insatisfeitos, que acabam até pagando um salário acima da média do mercado, mas recebem resultados abaixo do esperado. E por que isso acontece? Porque existem problemas com a identidade dessas pessoas. A identidade dessas pessoas não está ajustada, calibrada no contexto em que elas estão. Porque muitas vezes elas têm acesso a essas configurações de você deve fazer isso, você não deve fazer isso. Então identidade tem muito a ver com o que é certo e o que é errado, o que é adequado, o que é inadequado. E aí você tem pessoas que acabam sendo doutrinadas sobre o que é certo, o que é errado, o que é adequado, o que é inadequado, e essas pessoas acabam virando robozinhos, elas acabam virando pessoas cópia no mercado. E elas acabam ficando infelizes, elas produzem menos, a sociedade como um todo recebe menos delas, todo mundo sai perdendo. Mas a partir do momento em que você começa a questionar o que seria certo, o que seria errado, o que seria adequado e inadequado, você é criticado, você é zombado, você é escarnecido, porque a sociedade, por trás de toda essa zombaria, esse escarnecimento e por aí vai, tem medos latentes. Então medos e contradições de caos. Então, por exemplo, a pessoa ela não suporta a noção de que está tudo bem ela, por exemplo, ser adulta e trabalhar com o que gosta. Ela às vezes não consegue entender isso, aí ela fica fazendo o que ela não gosta. Ela quer trabalhar, ela tem força produtiva, só que o que ela gosta, ela tem medo. E aí ela deixa de fazer o que ela gosta por medo
e faz o que ela não gosta. Por quê? Porque dá uma grana certa, dá um salário, ou como influenciador é o que o público gosta. O público já está acostumado. Aí você tem, por exemplo, influenciadores que estão acostumados a produzirem conteúdos para TikTok, onde você tem uma luta muito grande pela atenção das pessoas, pela audiência, e aí você acaba criando vídeos com muitos cortes, com uma aceleração muito grande do vídeo, com legendinha, com dancinha e etc, para você catar a atenção das pessoas a todo custo. E você tem próprios influenciadores assim que acabam ficando descontentes em produzir apenas em função do mercado e não em função do que eles realmente querem. Mas aí eles têm aquele dilema: vou continuar produzindo para o mercado e receber a grana, ou eu vou ser fiel aos meus princípios e fazer o que eu gosto? Porque a partir do momento em que você é fiel aos seus princípios e você está num sentido de contra a manada, contra a maré, prepare-se, porque você vai ter uma incerteza muito grande. Às vezes ninguém vai te perseguir, às vezes ninguém vai te criticar, às vezes ninguém vai te invejar, às vezes ninguém vai falar nada de você. Às vezes as pessoas não vão estar nem aí para você, não vão nem te odiar, nem te amar, não vai fazer nem diferença. Mas você vai ter uma incerteza tão grande do que vai acontecer, que essa incerteza é paralisante, porque dá um medo muito grande. Porque parte da identidade da pessoa significa ser capaz de fazer alguma coisa, ser capaz de exercitar uma ação e construir alguma coisa. Independentemente do seu gênero, você como adulto, você constrói alguma coisa. E se você não tem certeza do que você está construindo, isso é terrivelmente paralisante. E aí, esse confronto excessivo, se você não tem uma rede de apoio, um ambiente que seja, que te nutra de alguma forma, o que acontece? As pessoas fazem a regressão à média, só que num contexto social. Então elas começam a ser distantes da manada, mas aí faz a regressão à manada. Fica um tempinho explorando e querendo de fato ser quem elas realmente são. Elas recebem uma resposta ambiental que elas não dão conta de lidar, uma resposta ambiental de muita incerteza, por exemplo, e aí elas acabam voltando à média. Eu já atendi empresários que estavam prosperando com as suas empresas, mas a incerteza deles foi tão grande que eles voltaram a trabalhar CLT. É errado? É certo? Depende. Se o coração da pessoa quer de fato ser independente, fazer o seu próprio horário e tudo mais, e trabalhar 10 vezes mais, e empreenda. Agora, se a pessoa quer a segurança, ou se a pessoa entrega os pontos para a segurança, aí ela acaba voltando pro modo CLT, entende? Então esse é o problema que as pessoas têm, porque elas não entenderam qual que é a identidade delas. Aí você tem um monte de gente que sabe que, acha que sabe, na verdade, né, sobre a sua identidade. Ah, não, mas aqui nesse livro estava escrito isso. Ah, mas nesse estudo científico estava escrito isso. Olha, mas a minha avó falou aquilo ali, então é quem você é. E não importa o que ninguém falou, o que estava escrito em lugar nenhum. O que importa é a tua experiência individual. E eu realmente queria que você entendesse a profundidade disso que eu estou te falando. Não importa o que está escrito em lugar nenhum sobre a sua identidade. Porque o que está escrito sobre a sua identidade é o seu papel, é a sua função. Função máquina faz, função robô faz. Agora, quem você é, a sua digital única e intransferível, é a tua identidade, é quem você é. E isso só você pode saber. Ninguém pode apontar o caminho para você. Ninguém pode sentir as suas dores no seu lugar. Ninguém pode sentir as suas alegrias no seu lugar. As pessoas no máximo podem compartilhar de momentos assim. Mas é uma missão, uma tarefa sua, você saber quem você é. E aí o que eu vejo que as pessoas acabam fazendo é, elas se contentam com descrições de terceirizações de atribuição de identidade.
Ah, porque estava escrito lá no estudo científico, então quer dizer que eu sou isso. Aí pessoas em menor escala, nesse contexto, acabam se identificando com personagens de séries, de filmes, de dorama, de livros e por aí vai. Aí acabam imitando um pouquinho traços desses personagens, numa tentativa meio frustrada de entenderem quem elas são. Aí elas ficam um tempinho imitando o personagem tal, aí outro tantinho imitando outro personagem. Isso satisfaz momentaneamente as pessoas. Até que chega alguma situação em que o coração delas sabe que é só uma máscara que elas estão vestindo. Ou que outras pessoas acabam percebendo isso. É pior quando outras pessoas percebem, porque o constrangimento pode ser maior. E aí outras pessoas podem perceber que você só está vestindo uma máscara. E aí, o que tem debaixo da máscara? Montaigne tinha um livro que ele escreveu eu lembro do nome do autor, que a pressuposição dele era que as pessoas usavam máscaras por tanto tempo que essas máscaras ficavam coladas na face delas e elas tiravam a máscara depois de muito tempo e não tinha mais face, só tinha uma coisa em branco assim, tipo Slender. Mas esse é o ponto de vista do Montaigne. Eu acredito que, independentemente de quanto tempo você esteja usando uma máscara, ou repetindo uma narrativa, ou adotando uma parte de narrativa para você, não deixe ninguém ditar quem você é e descubra quem você é. E aí como é que você descobre? Você precisa de ingredientes. E esses ingredientes precisam ser experimentados. Então, não é errado você pegar alguns personagens e você imitar traços de comportamento deles para você ver quem você é na prática. Tudo bem, mas não demore muito na imitação, porque quem imita ainda não está no modo totalmente desenvolvido, seja de cérebro, de subjetividade. Quando você só imita, é só um programa. Papagaio imita. Papagaio não tem muita inteligência humana. Então não imite. Seja autêntico, seja autêntica. E como que você consegue essa autenticidade? Depois de você fazer a tentativa e erro da experimentação com os ingredientes que você tem, você vai fazendo uma engenharia reversa e vendo o que no seu coração aquilo te alegra mais. Ou aquilo faz com que você esparrame mais a sua alma. Tem um versículo bíblico que fala que o amor não folga com a mentira, mas folga com a verdade. E isso tem muito a ver com esse contexto. O que significa o amor não folga com a mentira? Entenda interpretativamente que nesse contexto o amor é você, a sua alma, a tua essência. A tua essência, ela é amor. Só que o que significa que o amor não folga com a mentira? Imagina que você tem uma fonte e você tem um copo, tá? E a fonte está na base do copo. É uma fonte mágica que brota do nada. E aí esse copo ele vai enchendo. Aí ele chega até a boquinha do copo. Aí não transborda. O que é isso? É a fonte não folgar com a mentira. Ou o amor não folga com a mentira. Quando você vive uma mentira, ou seja, você vive uma narrativa terceirizada, você vive alguma coisa que não é você, uma atuação, uma máscara, você não transborda, você não esparrama. Agora, quando você vive a verdade, mas a sua verdade, e embora você tenha aqueles caras chatos pra caramba que falam que a verdade é uma só, o resto são interpretações da verdade e tal, é balela. No fundo, você tem uma verdade individual somada à verdade coletiva. A realidade objetiva é parte da verdade, mas a sua realidade subjetiva também faz parte dessa verdade. Então não negligencie o seu mundo subjetivo só porque um bando de cientista enfadonho pegou lá e falou, mediu lá a porra do disparo do neurônio e falou que, não, essa configuração de neurônio é isso. Manda ele se lascar e foca você na tua experiência subjetiva. Então você tem a sua verdade. O amor ou a tua alma, ela folga na verdade. Em outras palavras, ela transborda na verdade. E quando a gente fala de estar
produtivo na sociedade, a gente fala do quê? De produzir lucro. Isso é o quê? É um excedente. Excedente é o quê? Transbordo. E transbordo é o quê? Verdade. Então você só vai ser produtivo na sociedade quando você transbordar. E esse transbordo, ele só vem quando você está ancorado ou ancorada na sua verdade. E aí o próximo passo, depois de você encontrar a sua verdade, é você linkar a tua verdade com o mundo. E aí você, depois que você encontrou, que já é uma baita de uma vitória, você encontrar a sua identidade, quem você realmente é. Tem gente que passa a vida inteira e não descobre, vive apenas no modo robozinho ou programa. Depois que você descobre quem você é, aí o ponto é você linkar com o mundo. E linkar com o mundo significa o quê? Construir pontes. E essas pontes são pontes de entendimento, pontes de contexto. E aí você vai experimentando novamente, mas dessa vez numa perspectiva diferente. Você vai experimentando sabendo quem você é, do ângulo certo, o ângulo da verdade. E aí você vai transbordando, folgando, no bom sentido. E aí sim, dessa maneira você consegue ser produtivo, ser produtiva e gostar de viver. Isso é o que vai te dar alegria de viver e vai fazer você levantar da cama. Mas no próximo vídeo a gente vai bater um papo sobre, tá bom, eu tenho algum motivo para levantar da cama, mas para onde eu vou? Então a gente falou de propósito, de força, mas falta direção e clareza. Que Deus te abençoe, faça uma excepcional semana, tamo junto e até a próxima.